Ficar sentado, tomar assento, por favor. Glória a Deus. Amém, queridos. Em primeiro lugar, eu gostaria, de coração mesmo, expressar minha gratidão aos irmãos, né? A gente entra aqui, é recebido com tanto carinho, né? Os irmãos sempre tão atenciosos, né? A última vez que eu preguei aqui, não querendo desmerecer de forma nenhuma a igreja do Guarujá, né? E a gente tem, cada um tem uma forma, né? E um dom, uma direção, né? E eu falei, pastor Mesquita, falei, pastor, você tem umas aulas com o pastor aí, né? De recepção, é muito agradável, né? Então, parabenizo os irmãos, né? Quero também expressar minha carinho também, pedir aos irmãos que repassem, eu sou pastor Mesquita, a confiança de poder estar aqui também ministrando aos irmãos, né? Então, pastor Mesquita é um grande amigo, né? Um homem de Deus e nos proporcionou essa oportunidade. Amém, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que de alguma forma Deus possa falar ao teu coração, né, na simplicidade da sua palavra, porque Jesus é tão simples, as coisas de Deus são tão simples, né? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, ele fala isso. Espero que suportem a minha loucura e suportem um pouco mais ainda, que eu temo, né, eu quero apresentar a igreja a saber como a noiva a Cristo, pura, né? Como uma noiva a Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados e corrompidos nos vossos sentimentos e se afastem da simplicidade que é em Cristo Jesus. As coisas de Deus são muito simples, né? O inimigo tenta complexar o negócio, deixar a coisa mais complicada, né? Para que a gente não entenda, distorcer a palavra de Deus na verdade, né? Mas as coisas do Senhor são muito simples, né? E louvo a Deus por isso. Nessa simplicidade eu creio que Deus vai falar com você. Não desmerecendo a oração, que eu gostei daquela camisa, rapaz. Que coisa maravilhosa, né? Camisa do Santos aí. Maravilha, né? Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração. Oração nunca é demais, né? Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo carinho da recepção, Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade concedida pelo Senhor, Deus, e a sua igreja. Mas também pelo teu servo, pastor Mesquita, Pai, que confiou, Senhor, este púlpito, Pai. Te louvo, Senhor, eu te agradeço, Pai, que o Senhor possa retribuir em bênção sobre a vida dele, Senhor, esta oportunidade, este momento de tanta gratidão, Senhor, que eu tenho a Ti, Pai. Muito obrigado, Deus. Que cada coração agora, Senhor, esteja na Tua presença, ouvir Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Que todo pensamento, conceito humano caia por terra, Pai. Não é o objetivo, Deus, não estamos aqui para isso, Pai, mas sim para glorificar o Teu nome, Pai. Para engrandecer o Teu nome, reconhecer que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, Pai. E quem fala, quem atua é o Teu Espírito, meu Pai. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Que cada coração esteja preparado a entender e compreender aquilo que o Senhor tem para cada um, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que há diversidades, Pai, na Tua palavra, e o Senhor há de tocar e falar com cada um de uma forma específica, peculiar, Pai. E eu te agradeço por isso, Senhor. Que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode abrir tua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Quero que você compartilhe o texto comigo. Queria só abrir um parênteses aqui também. Minha esposa, a pastora Rose, está lá atrás, né? Tá aí, Rose, levanta a mão só, pessoal, te vi aí, né? Tá aí me acompanhando hoje aí. Glória a Deus. Eu fico muito mais tranquilo quando ela está do meu lado, né? Mesmo quando ela dá umas olhadas para mim, eu falo sempre na igreja lá. Quando ela olha para mim é o sinal, né? Pelos olhos ela já me diz se eu estou falando bobagem ou não, né? Se eu estou passando do limite ou não, né? Então, é bom que ela está ali, é meu termômetro, né? Minha segurança aí, glória a Deus. Amém. 1 Tessalonicenses 5, 23. Todos abriram? E o Deus de paz vos santifique em tudo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Glória a Deus, está aqui, né? Completamente. É uma outra tradução aqui, né? E o vosso espírito, corpo e alma, o vosso espírito, alma e corpo sejam considerados plenamente irrepreensíveis até a vinda do Senhor. E o Deus de paz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Fiel é o que vos chama, e Ele o fará. Fiel, nós estamos na campanha da fidelidade. Segunda semana, né? Campanha desfrutando da fidelidade de Deus. Fiel é o que vos chama, e Ele o fará. Fiel é o que vos chama, e Ele o fará. Amém? 1 Timóteo capítulo 1,
verso 15, se não me engano, diz assim: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Fiel esta palavra, Deus é fiel, a palavra do Senhor é fiel. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo a salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, diz: ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é fiel, sua palavra é fiel, e mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. A fidelidade de Deus, fiel ao que vos chama, fiel ao que vos chama, e ele fará. O propósito de Deus é salvar a tua vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas se fosse só isso, você já não estaria mais aqui. Fosse só a salvação da tua vida, você já não estaria mais aqui. O Senhor já teria te levado para a glória. Foi salvo, imagina, ninguém ia querer aceitar Jesus, ninguém ia querer salvação, né? Você foi salvo, pronto, acabou. Deus cumpriu o propósito dele e está indo para a glória já, né? Ninguém ia querer ser salvo, né? Todo mundo ia falar: não quero isso para minha vida não quero morrer não, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Mas o fato é que Deus tem um propósito muito bem definido na tua vida. Tem um propósito que vocês não imaginam o tamanho desse propósito. Vocês estão hoje aqui, lá na igreja do Guarujá, o pastor Cláudio está lá pregando, eu estou aqui pregando. Eu nunca passou pela minha cabeça, enquanto cristão, que é conversão, que eu estaria um dia aqui podendo pregar, hoje, no dia de hoje, né? Podendo pregar para uma igreja. Eu não sabia qual é o propósito de Deus da minha vida. E o grande desafio é nós descobrirmos o propósito de Deus para a nossa vida, sabermos o que Ele tem para nós. E quando nos encaixamos dentro desse propósito, a tua vida passa a ser outra. A tua condição de vida é completamente diferente de repente da qual você leva hoje. Oh, pastor, mas eu já sei, já conheço Jesus. Amém, meu querido, você já tem a salvação. Louvado seja o Senhor por isso. Mas talvez você não conheça o propósito. Não, pastor, que é isso? Meu Deus do céu, não fala isso, é uma heresia. Eu conheço, aceitei Jesus, já conheço o propósito. Não é bem assim, amados. E a palavra nos ensina isso. Nós precisamos entender nossa fragilidade, como nós somos falhos, a nossa fabilidade, como nós somos falhos e pequenos em meio a coisa tão grande do Senhor. Nós somos uma peça importantíssima dentro desse propósito de Deus. Mas o propósito de Deus, a visão de Deus, ela não para por nossa causa. Nós precisamos nos inserir, é um corredor que vira, aquilo fica num ritmo alucinante, o reino de Deus acontecendo, Deus com pressa, remindo o tempo, porque os dias são maus, querendo salvação, libertação das pessoas que estão aí fora, e nós temos que nos encaixar no propósito de Deus dentro desse contexto, entrar para dentro desse contexto e falar: Senhor, estamos aqui, eis-me aqui. Ah, mas qual que é o meu chamado? Na realidade o teu chamado já existe, basta você entender, compreender qual é o teu chamado, porque ele já existe, né? É a palavra de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías falou: Senhor, envia-me a mim. A pergunta já está colocada, a disposição já foi feita. Agora é importante que você entenda isso e receba. Mas para isso, meu irmão, você tem que ter realmente, como um servo de Deus. Nós somos novos nascidos no Senhor, às vezes, meninos. A Bíblia fala sobre o novo nascimento, sobre o menino, sobre o jovem espiritual e sobre o varão, a estatura de varão perfeito. Todas as etapas da nossa vida. E dentro dessas etapas nós vamos encontrando o propósito de Deus na nossa vida. Vamos conhecendo esse propósito. Tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você, mas não é muito mais dinheiro, não é muito mais fama, não é muito mais... Não, Deus tem muito mais ministério, Deus tem muito mais propósito para usar a tua vida em função daquilo que é reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo vai ser acrescentado na tua vida. Não foi vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vai dê fruto, e esse fruto permaneça, e tudo que pedirem em meu nome eu vou lhe conceda. Então o princípio de Deus é reino, 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 reino. Nós precisamos encontrar o nosso espaço, obrigado querido, encontrar o nosso espaço dentro do reino de Deus. Mas para isso, o primeiro texto que nós lemos, né, o Deus de paz vos santifique em tudo. Primeiro, aceitarmos a santificação do Senhor. O que significa a palavra santo? A palavra santo é separado. A palavra santo é separado. Eu sou santo, eu sou separado. Santificação, separação, né? Ou cuida em vós saber que o Espírito de Deus que habita em vós tem ciúmes, tem zelo. Ele quer uma exclusividade absoluta da tua vida. O Espírito Santo quer a exclusividade da tua vida. Você é santo. O Deus de paz vos separe para tudo, para a obra dele, para o reino dele, para o propósito dele, para o amor dele, para que você não seja misturado, para que não haja mistura com esse mundo.
né? É o que diz em Tiago 4, quando fala dos ciúmes do Espírito Santo, do zelo do Espírito Santo. É o que diz em Tiago 4, né? Por que os vossos membros guerreiam entre vós? Não me diste a saber? Porque pedes e não recebes? Porque pedes mal para gastar nos próprios deleites? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Ou cuida em vós saber que o Espírito de Deus que habita em vós tem ciúmes, tem zelo, ele quer exclusividade, ele quer separar você para a obra dele, para o reino dele, para o propósito, para o amor, para tudo que ele tem para te oferecer. E dentro dessa separação, quando ele te separa, ele não te separa para viver longe, distante desse mundo. Ele te separa no âmbito espiritual desse mundo, para que você seja iluminado por ele. Você é a luz do mundo. Para que você volte para esse mundo, entrará, João capítulo 10, entrará e sairá, ele é porta, entrará e sairá e encontrará pastagem. Você entra e você sai abastecido de pastagem, de alimento de Deus para oferecer para quem está lá fora. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Para isso você tem que ter um espírito, né? O Deus de paz vos santifica em tudo, e vosso espírito, alma e corpo permaneçam plenamente irrepreensíveis até a volta do Senhor. É o grande desafio da tua vida, conservar o teu espírito, tua alma e teu corpo plenamente irrepreensível até a vinda do Senhor. Por quê? Fiel é o que vos chama, e Ele fará. Ele vai cumprir o propósito dele na tua vida se você permitir que o teu espírito permita, se você permitir que a tua alma permita, e se você permitir que o teu corpo permite isso. Que você seja propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, geração eleita. Anunciar as virtudes daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você entender isso, o propósito de Deus está aceito, está recebido no teu coração. Teu grande desafio é esse. O reino de Deus é isso. Ele viu seus discípulos dizendo: ide, anunciai o reino de Deus, curai enfermos, expulsai demônios, curai leprosos, de graça recebeste, de graça dai. Não leve bolsa, não leve alforge. Tudo que colocar na sua mesa ali, na mesa, comer daquilo ali. De graça recebeste, de graça dai. Se alguém não vos receber a paz, basta andar aos teus pés, vira, porque Deus vai tratar. Maior rigor haverá para aquela casa do que para Sodoma e Gomorra. Mas não alegrai-vos porque os demônios os submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E você é um instrumento para escrever outros nomes do livro da vida também. Tiago capítulo 5 diz: se você fizer se converter um pecador, se arrepender, encobrirás multidão de pecados e terás brasas vivas sobre a tua cabeça. Então é o grande desafio de Deus, que você seja um discipulador, que você seja um instrumento, que você venha ajudar essa igreja a se multiplicar, a crescer, a se desenvolver de uma forma sadia. Mas para isso o teu espírito tem que estar sadio, a tua alma tem que estar sadia, o teu corpo tem que estar sadio. Você é santificado, Deus de paz vos santifique, você pare em tudo. E o teu espírito, corpo e alma. Só que o nosso espírito ele é cheio. Nosso espírito nesse crescimento de novo nascido, menino, espiritual, jovem. Nosso espírito ele é cheio de contrassenso, cheio de maturidade. E nós precisamos levar o nosso espírito à maturidade. Mas, espera um pouquinho. Toda vez que tentamos controlar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, nós controlamos. É disposição nossa controlar. É minha condição, disposição, controlar minha alma e o meu corpo. A alma são sentimentos e o meu corpo é minha carne. Agora, meu espírito não. Toda vez que eu tento, é o contrário. Toda vez que eu tento controlar o meu espírito, eu piso na bola com Deus. Toda vez que eu tento conduzir esse mundo espiritual no meu espírito, porque na realidade nós não sabemos, Romanos capítulo 8, não sabemos nem o que havemos de pedir, pois é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o grande desafio é nós reconhecermos dentro desse chamado, dentro dessa separação, dentro dessa santificação e desse propósito de Deus para a nossa vida, é necessário que nós venhamos a entender a nossa fragilidade, o quanto nós somos falhos, mas mesmo assim Deus nos ama e mesmo assim Deus quer usar nossas vidas, porque não depende de nós, nós somos seres humanos. Porém, quando somos guiados pelo Espírito de Deus, quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão, você não tem noção do que Deus pode fazer através da tua vida, com tua vida e através da tua vida. A gente tem um exemplo na palavra de Deus de Pedro. Pensa num camarada que era... Quem ama a obra de Deus? Quem ama o reino de Deus? Irmão, eu não quero de maneira nenhuma contradizer o que você falou aqui, mas se tinha um cara que apresenta isso na Bíblia, eu não conheço os irmãos. Mas se tem um cara que conhece isso na Bíblia, que tinha paixão pelo reino, pelas coisas de Deus, era Pedro.
Pensa num cara que quando Jesus se manifestava em alguma coisa, ele estava lá, eu sou o primeiro, eu estou aqui, ó. Eu sou, meio que se autodenominava meio chefe dos discípulos ali, meio cara que estava na frente de tudo, né? Só que tinha contrassensos do Espírito, coisas terríveis. Pensa num cara lá em Mateus capítulo 14, quando Jesus despede, multiplica pão e peixe. Os irmãos conhecem a história aqui, né? E a história é bem longa, né? Mas os irmãos conhecem a história. Jesus envia os seus discípulos a pregar o evangelho. É complicado para mim, que eu gosto de passear na Bíblia. O objetivo é um, mas eu gosto. Mas Jesus envia os seus discípulos para pregar o evangelho. Quando eles voltam cansados. E Jesus tinha acabado de receber a notícia que João Batista havia morrido. E ele propõe aos seus discípulos atravessar o mar da Galileia para descansar. Só que o povo vê eles e vai na frente. E chegando lá do outro lado, o povo chegou primeiro que Jesus do barco, para os discípulos descansar. E tem uma multidão, eles querem descansar, e tem uma multidão. E Jesus vê aquela multidão curando enfermos e tal, vê como ovelhas que não tem pastor. E de repente, né, Jesus se apercebe nos discípulos que aquele povo tinha que ser despedido, já estava tarde, e não havia comida para aquele povo. Despede, Senhor, este povo, porque não tem alimento. O que vocês têm aí? 2 pães e 2 peixes. Aquela história que os irmãos já conhecem. E Jesus alimenta aquela multidão toda. E aí pede para os discípulos irem embora, e ele vai no monte orar. Enquanto despede a multidão, depois vai no monte orar. E no despedir, os discípulos, eles estão atravessando o mar. De repente, a 4ª vigília da noite, o Senhor aparece lá no meio do mar. E os discípulos vêm achando que era um fantasma, porque na realidade todo conceito de relacionamento com Deus é espiritual. Eles viam Jesus o tempo todo, andavam com Jesus o tempo todo, conheciam Jesus já. Jesus já havia chamado eles, só que eles estavam com a concepção espiritual ali. Jesus andando sobre as águas ali, eles não enxergaram Jesus na concepção espiritual. É o nosso espírito, é a fraqueza, a fragilidade do nosso espírito. Não sabemos nem o que havemos de pedir. O espírito que tem que interceder por nós. E ali Pedro fala: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu ande sobre as águas. E Jesus fala: vem, Pedro. Então o contrassenso de um homem espiritualmente falando, que está andando sobre as águas, Deus operando milagre. E eu acredito e tenho convicção plena de que Deus tem operado muitos milagres nesse lugar. Não tenho dúvida disso. Hoje não há de ser diferente, o último culto não foi diferente, e o próximo não vai ser diferente. Deus está operando, Deus está curando, Deus está sarando, Deus está salvando, Deus está operando os sinais e prodígios nesse lugar. Eu não tenho dúvida, é a igreja do Senhor. Porém, o mesmo que acaba de andar sobre as águas, que recebeu um milagre de Deus, é o mesmo que quando se aproxima, chega perto de Jesus, afunda. E Jesus fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu Deus do céu, o homem está andando sobre as águas, que contrassenso. Eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmão: vai você andar sobre as águas aqui? Vai você atravessar aqui a balsa lá, quando tiver a fila grande lá, e andar sobre as águas? Vê se no dia seguinte você não morre afogado lá. Foi uma ordem direta de Jesus, uma palavra rema: vem. Foi uma palavra para Pedro, e Pedro aceitou, e teve convicção, e teve fé. Se é tu mesmo, Senhor, sim, sou eu, anda sobre as águas. E Pedro pôs o pé na água e andou. Só que quando se aproxima do poder espiritual do Senhor, o vento foi contrário e ele teve medo. Que contrassenso! Um homem que anda sobre as águas afunda por falta de fé. E Jesus afirma, e Jesus não mente, a gente sabe disso, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que dúvida no teu coração, meu irmão? Deus opera um milagre aqui, daqui a pouquinho está lá. Mateus 14, Mateus 16 é o momento que Jesus está com seus discípulos ali e pergunta a eles: escuta, quem dizem que eu sou? E eles dizem: Senhor, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. E vocês? E Pedro, na impetuosidade, se apresenta: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Sobre esta pedra, sobre esta afirmação tu edificarei a minha igreja. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Que autoridade maior do que essa? Que autoridade maior do que essa? O próprio Senhor dando a chave do reino dos céus na tua mão. E então Jesus começa a contar da necessidade, porque entregou a chave, edificou a igreja em cima da palavra de Pedro, que Jesus é Filho de Deus. Entregou a chave do reino dos céus. Deu poder para tudo que ele ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Então ele começa a contar a necessidade de eu morrer para que isso aconteça. Eu vou morrer, eu vou padecer o 3º dia. E Pedro: não, Senhor, que nada disso te suceda. E Jesus olha para ele: arreda de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Que contrassenso. O homem acaba de receber a chave do reino dos céus, o poder de ligar e desligar nos céus.
e o diabo está tomando a boca dele para falar com Jesus. É um contrassenso ou não é? Pois é, meu irmão, não é diferente com nós. A nossa vida espiritual é cheia de contrassensos, mas nós precisamos entender o quanto, mesmo assim, o Senhor quer nos usar. O quanto a nossa fragilidade depende da direção do Espírito Santo. Porque quando colocamos a nossa mão, quando os nossos sentimentos vêm à tona, nós afundamos por falta de fé. Quando queremos colocar a mão na história, nós pecamos, o diabo acaba usando a nossa boca. Capítulo 22 de Lucas, é o momento em que Jesus está lá. Pedro, vem cá. Pedro é avisado. Está lá o subtítulo, Pedro é avisado. Pedro, vem cá, o diabo está cirandando a tua vida, está te peneirando aí, querendo tragar a tua vida. Eu estou intercedendo por você. Quando tu te converteres, diz o Senhor. Meu Deus do céu, Pedro andava com Jesus o tempo todo, 3 anos e meio com Jesus, nem convertido ele era ainda. Quando tu te converteres, anuncia essas coisas aos teus irmãos. E Pedro, na sua impetuosidade: Senhor, eu vou contigo até a morte, dou minha vida pelo Senhor, vou contigo até a morte. Pedro, olha os contrassensos. Antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Não, Senhor. Sim, Pedro. Contrassensos da nossa vida espiritual. Como nós somos falhos, porque queremos carregar com a nossa força da nossa impetuosidade, com a força da nossa razão, com a força do nosso discurso, com a força da nossa palavra. Não, quem comanda todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Ei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que fosse lá no vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa, Senhor, na presença dos meus inimigos. Senhor, tu unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Ele é meu pastor, Ele me faz guiar em águas tranquilas, em verdes pastos. Ele é o Senhor da minha vida. Contrassenso, meu irmão, quando colocamos a nossa mão é contrassenso, e fica nessa guerra espiritual, de lá em cima espiritualmente, daqui a pouco lá embaixo. Não, deixa o Espírito Santo conduzir. Quando Jesus Cristo vai, e Nicodemos vai até o Senhor Jesus, ele começa a conversar: Senhor, eu tenho visto os sinais que tem operado através de ti. O que é necessário nascer de novo. Mas precisa eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino dos céus. Ah, meu irmão, admira-te por ter ouvido: é necessário nascer do Espírito. O vento, ele sopra para onde quer. O vento sopra para onde quer. Ouve-se a sua voz, ouve-se o seu zunido, a voz do vento, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. É o Espírito Santo quem guia. Romanos capítulo 8, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Solta, libera teu espírito para o Senhor. Você não tem autoridade sobre a condução do Espírito, Ele leva você para onde Ele quer. Aliás, Ele tem levado, mas nos nossos contrassensos da vida, nós não temos aberto a nossa boca para falar. Nós temos impedido para que o Senhor use realmente a nossa vida, porque lá no teu serviço, lá na tua escola, lá na tua casa, lá na tua rua, lá seja onde for que o Senhor tem te colocado, Ele tem te colocado como um instrumento de poder. Só que nós temos nos esquecido de tudo isso. Às vezes queremos vir para uma igreja, não para cultuar o Senhor, mas para requerer a nossa bênção. Às vezes viemos para a igreja não para cultuar o Senhor, né? Mas talvez para resolver os nossos problemas financeiros, nosso problema de casamento, nosso problema, seja lá qual for, buscar o nosso milagre de Deus. Aqui não é lugar de bênção nem de milagre, meu irmão. Ah, pastor, que heresia. Sim, você vai levar a tua bênção hoje, eu não tenho dúvida disso. Você vai levar o teu milagre como tem acontecido, não tenho dúvida disso. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar um milagre, Deus vai te dar cura. Mas o teu coração tem que vir aqui para cultuar esse Deus, para levar um relacionamento profundo de intimidade com Ele. Isso é ser guiado pelo Espírito. Andai em Espírito, e os contrassensos não acontecerão. Essa já é palavra minha, tá? Está lá em Gálatas capítulo 5, aí eu me estourei. Pastor Marcos Orixós capítulo 5, verso 2, pronto. Ô, que heresia.
Mas na realidade, traduzindo, é isso: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, se opõe um contra o outro. Mas as obras da carne são prostituição, lascívia, emulações, porfias. E o fruto, que é um só, o fruto do espírito é amor. O primeiro deles, amor. E é através desse que você se relaciona com Deus. Porque veja bem, meu querido, preste muita atenção, quem está entendendo? É sobre o teu espírito, é sobre o teu espírito. Viu, Pedro? É sobre o teu espírito. Porque quando há doença de espírito, nos contrassensos que nós cometemos na nossa vida, quando há doença de espírito, nos contrassensos que nós concedemos à nossa vida, a doença de espírito te leva à autocomiseração, a doença de espírito te leva à depressão, a doença de espírito te leva a se enclausurar, a se fechar, a se trancar. Essa é a doença de espírito. É consequência da doença, é consequência dos contrassensos do teu espírito, porque é você que está ditando. O espírito é controlado, o teu espírito tem que ser controlado pelo Espírito de Deus. Só que nós tentamos colocar a mão e nos ferimos, e foi o que aconteceu com Pedro. Ele foi se trancar no seu mundo. Jesus, a primeira palavra que Deus dá para Pedro: ei, filho de Jonas, vem aqui, eu quero fazer você pescador de homens. Ele estava pescando peixe, estava limpando rede que tinha pescado, não tinha pescado nada aquela noite na realidade. Mas vinde que eu vou fazer você pescador de homens. E agora, na palavra, depois da morte de Jesus, Pedro se arrependeu. Depois do contrassenso, sim, ele se arrependeu. E agora ele se tranca no seu mundo, porque ele negou a Jesus. Autocomiseração, depressão. E você acaba levando alguns com você. Pedro levou os discípulos com ele e voltou a pescar peixe. Voltou lá a se trancar no seu mundinho e nada apanhou naquela noite. E Jesus falou, apareceu na praia: joga a rede para o outro lado do barco aí. Mas Senhor, nada apanhamos. Pedro conhecia aquilo, ele viveu ali, ele sabe onde tem peixe, onde não tem. Joga o peixe, 153 grandes peixes apareceram naquela rede. E Jesus chama ele, ele vai dar um mergulho ali, vai na presença de Jesus. Pedro, tu me amas? Não sou Jesus não, gente, mas vou perguntar de novo. Palavra do Senhor: Pedro, tu amas Jesus? Tu amas Jesus, Pedro? Ama? O amor de Deus é incondicional. É incondicional. A palavra diz assim, olha, preste atenção. Jesus falando para Pedro: Pedro, tu me amas de uma forma incondicional, com amor ágape, como eu te amo? Sim, Senhor, é a resposta de Pedro. Eu te amo fraternalmente, como um amigo. Pedro, tu me amas incondicionalmente, com amor ágape? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo como um amigo, fraternalmente. Pedro, tu me amas fraternalmente? Poxa, Senhor, sim, tu bem sabes que eu te amo fraternalmente. Por que essa conversa? Se você pesquisar em traduções, é exatamente isso. Não é Pedro, tu me amas, sim, Senhor, te amo. Isso é tradução contemporânea, linguagem revista e corrigida. Mas na tradução original: Pedro, tu me ágape, amor incondicional? Sim, Senhor, eu te filau, eu te amo com amor fraterno. Pedro, tu me ágape, amor incondicional? Sim, Senhor, eu te amo com amor fraterno. Pedro, tu me amas com amor fraterno? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor fraterno. Porque demonstra e expõe de um verdadeiro espírito a fragilidade do nosso amor por Deus. Aquele que outrora, daqui a pouquinho, agora atrás, estava lá dando a vida pelo Senhor incondicionalmente, dizendo: Senhor, eu te amo com amor ágape, vou até a morte. Agora não, está lá enclausulado porque negou Jesus, porque sabe que a fragilidade do amor dele por Deus é muito grande. E quem vai traduzir esse amor é o Espírito Santo no nosso coração. Vá, apacenta as minhas ovelhas, mesmo com o tamanho do amor que você tem por mim, porque eu sei do teu coração. Eu sei do que você passa, eu sei do que você sente, eu sei do que você precisa, eu sei de todas as coisas na tua vida. Vá, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, porque não foi vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vai dê fruto, e esse fruto permaneça, e tudo que você pedir eu vou te conceder. Cuida das minhas ovelhas. Reconheça a fragilidade do teu espírito. Entregue o teu espírito nas mãos do Senhor, para que Ele conduza, para que Ele controle, porque o vento assopra para onde quer. Mas a tendência é que nós queremos carregar, presta atenção até na oração.
O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até na oração, quando dobramos nosso joelho para orar, presta atenção na tua oração. Senhor, abençoa ali, abençoa aqui, me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, eu preciso disso, faz isso, toca nisso. Você já parou para... Eu tenho um propósito no meu coração. Eu não dobro o joelho sem ter certeza de que o Senhor vai me encher da presença dEle. Toda vez que eu dobro, eu não levanto enquanto Deus não me sentir tocado por Deus, cheio da presença de Deus. E isso tem sido comum, graças a Deus, porque eu aprendi a deixar o meu espírito ser dominado, ser controlado, ser totalmente prisioneiro do Espírito do Senhor, no bom sentido. Por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis na vocação com que foste chamado. Qual que é a vocação que Deus te chamou? Deixa o teu Espírito, meu irmão, até nas tuas orações, deixa o Espírito te guiar, deixa o Espírito te levar. Te amamos, ó Senhor, te amamos, nosso Deus. Tem uma canção que eu gosto, sou apaixonado, é recente aí, né? Que diz: quem já pisou, não sei se vocês cantam aqui, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E aonde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Irmão, quem já sentou na presença de Deus, quem já entrou na presença de Deus, quem sabe o que é a presença do Senhor, não tem prazer em nenhum outro lugar. É deixar o teu espírito ser levado pelo Espírito Santo de Deus, para que teu espírito seja curado, para que teu espírito seja sarado. É um processo do Senhor isso, depende do Senhor. Deixa Deus trabalhar o teu espírito, libera, solta, meu irmão. Deixa Deus agir, deixa Deus fluir, deixa Deus conduzir. Agora na tua alma já é diferente. Que o vosso espírito, alma e corpo se conserve plenamente irrepreensíveis até a vinda do Senhor. A tua alma já é diferente. 1 João capítulo 2 diz assim, olha: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque no mundo são as concupiscências, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O mundo passa com suas concupiscências, com seus sentimentos, com suas paixões, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Nós somos levados, a nossa alma é levada pelas nossas paixões, a nossa alma é levada pelos nossos sentimentos, e nós vamos controlar isso, controlar nossa alma, controlar. O espírito tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, mas a nossa alma precisa de um controle absoluto, de temor a Deus. A Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 11, que Davi, rei de Israel, rei de Israel, estava no terraço da sua casa, acordou tarde, estava no terraço da sua casa, e era tempo dos reis irem para a guerra, mas ele estava na folga, nas concupiscências, nas paixões, e ele olha e Betseba está ali se banhando, e ele vai e peca com Betseba, manda que ele venha para ela e peca com Betseba. A mulher engravida, ele manda Urias vir, o soldado, esposa de Betseba, ele manda aquele homem vir se deitar com a sua mulher, como uma folga da guerra. E o homem se recusa, fica na porta de casa e fala para ele: meu rei, eu iria dormir com a minha mulher, gozada com a minha mulher, se os meus irmãos estão lá na frente da batalha? Não. E Davi então manda uma carta pela própria mão de Urias, mandando para Joabe, o capitão da guerra, dizendo: olha, põe na frente da batalha para que ele morra, para encobrir o pecado dele. E ele então passa um tempo, e Davi de repente está lá no seu gol da sua situação, e Natã, o profeta, chega até ele: Davi, ei, meu rei, vem cá, quero bater um papo contigo. Sim, Natã. Meu rei, havia dois homens, um rico e um pobre. E aquele homem rico tinha muitas ovelhas e muitas vacas, e aquele homem pobre só tinha uma cordeirinha, e ele se alimentava e tratava aquela cordeirinha como sua própria filha. Era parte da família, porque os seus filhos bebiam do leite dela, e todo bocado que ele comia tinha também a sua ovelha, comia a mesma coisa, porque era a riqueza dele. Só que aquele homem rico recebeu o mercador, e ao invés de ele pegar uma das suas ovelhas, da sua vaca para matar, para dar de comer ao mercador, ele foi e pegou daquele que era mais pobre. E Davi se indignou e disse: seja digno de morte esse, e sentenciou aquele homem à morte. E então Natã fala para ele: Davi, esse homem é você. Caiu a casa de Davi, literalmente.
Ele estava sentenciado a 2 sentenças de morte. A primeira, pelo pecado que ele havia cometido, porque ele era rei, só não podia estar com uma mulher casada, mas com todas as outras mulheres ele podia estar. E a segunda sentença do próprio rei, que ele era rei, sentenciou a vida dele mesmo à morte. Mas Natan fala para ele: Davi, o Senhor mandou te dizer, você não vai morrer. Você não vai morrer. A espada jamais se apartará da tua família, mas você não vai morrer. E nasceu um filho de Betseba. O filho não tinha nome, era uma criança sem nome. A Bíblia não especifica o nome dessa criança. E Davi se prostrou. A nossa alma, quando busca as nossas concupiscências, aí quem te revela, quando você se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus toca no teu espírito e te revela a tua alma. O Espírito Santo te revela a tua alma, as nossas concupiscências, os nossos desejos, a nossa carnalidade. Davi foi se prostrar na presença de Deus. Salmo de número 42 diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? 43: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O 43 ou 44, me lembro, acho que o 44, versículo 25: a minha alma está abatida até o pó. A minha alma está abatida até o pó, e o meu corpo pregado ao chão. Se joga no chão, tentar rasgar o coração, porque no Salmo 51: pequei, Senhor, contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, e o Senhor tem todo o direito de me julgar. Lava-me com isopor, e ficarei mais alvo que a neve. Não retires de mim a presença do teu Espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, porque se o Senhor quisesse sacrifícios eu faria, mas o que o Senhor se agrada é um coração quebrantado e contrito, isso o Senhor não desprezará. E Davi foi se prostrar enquanto o fruto daquele pecado ainda estava vivo. Enquanto estava aceso o fruto daquele pecado, Davi foi chorar, foi rasgar o coração na presença de Deus, jejuando, clamando a misericórdia do Senhor pela vida daquela criança. E Deus reconhece o coração quebrantado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Viu, Davi? Você é um homem segundo o coração de Deus. Há esperança. Jó capítulo 14 diz que a árvore cortada, mesmo morta, ao cheiro das águas, quando passa uma brisa, ela volta a dar os seus renovos. Que dirá o homem? Há esperança. Há esperança. Não sei qual é a situação, meu irmão, há esperança. Há esperança. Ali Jó ainda fala: se eu pudesse eu pegaria a minha vida, que é um lixo, colocaria num saco de lixo e jogaria fora. Mas há esperança. Há esperança. A palavra do Senhor diz que Davi escuta um murmúrio dizendo, os servos dizendo: a criança morreu, Davi ainda está lá, mas quem que vai contar isso para o rei? Quem que vai falar que a criança morreu? Estou cheio de medo, morrendo de medo. E ele escuta aquela conversa e diz: ei, a criança morreu. Sim, Senhor, estavam com medo de contar, mas a criança morreu. O fruto daquele pecado morreu, acabou. O Senhor ouviu o teu clamor. O Senhor ouviu a tua oração. O Senhor ouviu o teu quebrantamento. O Senhor ouviu o teu arrependimento. Porque se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu lerei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o Senhor por isso. Então a Bíblia diz que Davi se levantou, que é o processo de todo mundo que quer restauração no Senhor. Eu não sei qual é a condição de cada um, nem estou acusando ninguém de pecado, mas o Espírito do Senhor, quando nós entregamos Ele ao Senhor, o Espírito te leva à revelação da tua própria alma através da palavra, porque ela é espada de 2 gumes, que vai até a junta da alma e do espírito, nervo e medula, discernir a intenção do coração e deixar patente, nua, todas as coisas cujo qual nós temos que prestar conta. Hebreus 4:12. Jeremias 17 diz que é o Senhor quem esquadrinha os nossos corações, a saber qual é a intenção do nosso coração e a dar a cada um segundo a sua intenção. É Ele quem esquadrinha. É o Espírito do Senhor quem entra no teu espírito e vai até a tua alma e revela e manifesta e te constrange. Sabe quando é o pecado, que é o constrangimento e tua vontade de se prostrar, chorar, e Deus ouve a tua oração e Ele diz agora: levanta-te, levanta-te, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a, porque a luz tudo revelará. Aquele que
confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que encobre nunca prosperará. Põe teu coração na presença de Deus. A minha alma está abatida até o pó e o meu corpo pregado ao chão. Porque te perturbas dentro de mim, ó minha alma? E aí Davi se levantou, a Bíblia diz que ele se levantou. Está lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 20. E Davi se levantou, se lavou. Esse lavou simboliza, significa purificação pelo sangue de Jesus. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça. Lá em João capítulo 19, quando jorrou da cruz do Calvário, jorrou água e sangue. Quando Jesus foi crucificado, jorrou água e sangue. São os elementos da morte do Senhor que servem para a purificação da tua vida. Quando é você lavado pela água. Lá em João capítulo 7 o Senhor diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E falava disso do Espírito Santo que havia de ser dado. O Espírito de Deus entra no teu espírito e começa a purificar a tua alma. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Se levantou, se lavou pelo sangue, se lavou. A Bíblia diz, Salmo 51, lava-me com isopor e ficarei mais alvo que a neve. Só que agora essa planta aromática chamada isopor, que era usada para purificação, foi invertida e trocada pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Se levantou, se lavou, se ungiu, e o azeite da unção despedaça todo o jugo do mal. Todo o poder de acusação do diabo contra a tua vida, meu irmão, é dissipado pela unção do Senhor, pelo propósito de Deus na tua vida, pelo chamado de Deus na tua vida. Mas tem que haver arrependimento, tem que haver quebrantamento, tem que haver confissão. Se levantou, se lavou, se ungiu. E vem o processo do meio. Vem o centro do processo. Mudou as suas vestes. É quando Deus troca o caráter pecador. É quando Deus faz que você caia em si. Lembra do filho pródigo? E caindo em si, foi ao seu pai: pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Receba-me como um dos teus trabalhadores. A Bíblia diz que o Senhor foi lá, o pai foi lá e abraçou o seu filho. E o primeiro ato daquele pai o beijou e mandou que trocasse as suas vestes, ou colocou uma capa sobre ele. Porque Deus não coloca remendo novo em roupa velha. Tem que haver transformação, tem que haver mudança. Efésios capítulo 4 trata do caráter do homem. Contra o trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência e pelo engano, e vos renovais de um novo homem, criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Para que o manto de justiça do Senhor caiba sobre a tua vida, você precisa ser a imagem e semelhança dele. Para que a vestes de salvação caiba sobre a tua vida, você precisa ser a imagem e semelhança dele. Para que a armadura de Deus caiba em você, você precisa ser a imagem e semelhança dele. Para isso tem que ter o formato dele. Para isso você tem que se levantar, se lavar e se ungir. Para que as vestes do Senhor caibam sobre você. Você passa a ser a imagem e semelhança de Deus. E aí então a Bíblia diz que Davi trocou suas vestes. Entrou na casa do Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender no seu templo e contemplar sua formosura. E na adversidade me esconderá no seu pavilhão, no seu tabernáculo estarei seguro, por-me-á sobre a rocha. A palavra é absoluta, amados. Quando entramos na casa do Senhor, quando vivemos na casa do Senhor, e na adversidade, que ela virá, tribulação, dificuldade, adversidade virá, Ele te esconde no seu pavilhão. No seu tabernáculo você está seguro. Salmo 27 começa assim: o Senhor é minha luz e é minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados meus adversários vierem contra mim para comerem minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, nele eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender no seu templo e contemplar a sua formosura. E quando vier o problema, a dificuldade, a adversidade, Ele me esconde no seu pavilhão, no seu tabernáculo eu estou seguro, Ele me coloca sobre a rocha. Essa é a forma de Deus agir. Viva na casa do Senhor, aprenda na casa do Senhor, contemple a glória da casa do Senhor. Entrou na casa do Senhor, adorou, adorou, adorou. Aí já é estilo de vida, vida de adoração.
Seja em qual circunstância, seja em qual situação, seja em qual, o teu espírito está ligado ao Espírito de Deus, a tua alma está quebrantada, está arrependida, meu irmão, seja qual for a circunstância, adore o Senhor. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Salmo 42, 43, 44, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma. Bendize, ó minha alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É Ele quem perdoa minhas iniquidades. É Ele quem sara minhas enfermidades. Redime minha vida e me coroa de benignidade e misericórdia. Adore, adore. É do teu jeito, da tua forma, podem falar o que quiser. Adore, adore, louve, 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 louve. Ele é digno, toda honra, toda glória, todo poder ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus. Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. É o Senhor quem perdoa as minhas iniquidades, quem sara as minhas enfermidades, quem comprou a minha vida e me redimiu com sua graça e misericórdia. Bendito é o nome do Senhor. Entrou na casa do Senhor, adorou e comeu pão. Intimidade, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. O que eu recebi do Senhor foi que também nos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e havendo dado graças, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Porque quando comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deixa o Espírito Santo traduzir as coisas no teu coração, no teu espírito, na tua alma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente é para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso que há muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Por isso que nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. É Deus quem nos repreende, é Deus quem nos disciplina, para ninguém nos condenar nesse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Teu espírito curado, levado pelo Espírito de Deus, a tua alma posicionada. Logo em seguida, Davi toma Batseba, já com Deus aprovando a situação, e nasce um filho. Obviamente o contexto nosso é outro, né? Mas espiritualmente nasceu um filho. Depois de todo esse processo de purificação de Davi, se levantou, se lavou, se ungiu, trocou as vestes, entrou na casa do Senhor, adorou e comeu pão. Esse é o processo de santificação. Nasceu um filho para Davi. Esse teve nome, e o nome dele se chamava Shalom, Shalomão, Salomão, filho da paz. Porque é quando há confissão, quando há arrependimento, há quebrantamento, há perdão do Senhor. A tua alma é purificada, a tua alma é limpa. E por fim, meu irmão, por fim, o teu corpo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. A comida é para o estômago é para a comida. Mas tanto um quanto o outro Deus aniquilará, tanto a comida quanto o estômago. Agora o corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E aquele que se une a uma meretriz, faz-se um com ela. Não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo de Deus, que Ele habita em vós? Aquele que peca, peca fora do corpo. Mas aquele que se prostitui, peca contra o templo do Espírito Santo de Deus. Há necessidade de arrependimento, meu irmão. Só que agora já é tua consciência. Transformação da nossa mentalidade. É uma entrega de espírito, é uma entrega de alma, e agora uma entrega de corpo.
Rogo-vos, pois, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício é morte. Mas o apóstolo diz: rogo-vos, pois, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma desse mundo. Troque a forma da tua mentalidade nesse mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O teu entendimento tem que ser mudado. O Espírito Santo agora habita no teu espírito. A tua alma agora é tocada pelo Espírito Santo. O teu entendimento tem que ser mudado. Quando Jesus, lá em João capítulo 8, quando os fariseus, sacerdotes, chegam à presença de Jesus dizendo: esta mulher pecou. O Senhor se diz: mestre, agora perante a lei de Davi, de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Jesus escrevendo na areia lá em Jerusalém, só dá uma olhadinha de leve assim, abaixa a cabeça, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. E a Bíblia diz que um por um, desde o mais velho até o mais moço, foi jogando suas pedras e saindo. Ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Não sei, Senhor. Portanto, vai, não peques mais. Muda a tua mentalidade agora. Você não pode viver desse jeito. Não é vida para você, não é vida para filho de Deus, não é vida para quem crê em Jesus, não é vida para quem tem o espírito tocado pelo Espírito de Deus, não é vida para quem tem a alma lavada pelo sangue de Jesus. Não é vida. Muda o teu entendimento, muda a tua mentalidade. Vá e não peques mais. É disposição de mente. Cuidar do teu corpo. Renoveis pela transformação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquela mulher prostituta de Jericó, quando ela recebe aqueles espias, ela esconde os espias que Moisés havia mandado para espiar a terra. Era uma prostituta e ela esconde aquele, e ela faz um trato com eles. Fala: eu escondi vocês, os homens do rei vêm lá tentar procurar, cadê os homens? Ela: olha, não sei, passaram por aqui, mas não estão mais. Ela tinha escondido os homens no telhado. E depois ela tem uma conversa com aqueles homens dizendo: olha, eu bem sei, nós bem sabemos que o Deus de vocês, o Deus de Israel, tem livrado vocês do Mar Vermelho, tem livrado vocês da mão do Egito. Nós temos ouvido toda essa história aqui em Jericó. Eu quero que o Deus de vocês seja o meu Deus. Propõe uma troca, meu irmão, porque existe um Deus de prostituição. Troca isso. Toma posse, assume para o teu corpo o verdadeiro Deus, o Deus que pode purificar, o Deus que pode curar, o Deus que pode sarar o teu corpo, o Deus que pode tirar você da prostituição. Ah, pastor, mas que é isso, prostituição? Meu irmão, eu não sei da condição de cada um. Eu sei que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é só o Espírito Santo quem pode entrar aí, porque ele é representado por água, por vento, e só ele pode entrar aí e discernir a intenção de cada coração. Porque é necessário que ele entre e que cure, que lave, para que haja um arrependimento genuíno. Porque fiel é o que vos chama, e ele fará. Fiel é o que vos chama, e ele fará. Agora você precisa crer que o teu corpo, teu espírito, tua alma e o teu corpo sejam plenamente considerados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. E aquela mulher troca o seu Deus: eu quero o Deus de vocês. Então façamos um acordo. Quando viermos tomar Jericó, você coloca uma fita escarlate, uma fita vermelha, representando o sangue de Jesus, que nem havia nascido, mas representava toda a simbologia de Jesus ali. E coloque todos da tua família dentro dessa casa, porque quando nós viermos tomar Jericó, se algum da tua família não estiver dentro da casa, vai morrer a espada. Crê no Senhor Jesus, meu irmão, será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E ali aqueles homens vieram, e aquela mulher com a sua família foi poupada, porque ela se dispôs a trocar. Foi a única que foi poupada de Jericó, porque ela se dispôs a trocar o seu Deus, a reconhecer que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Existe uma casa aí. Proponha o sangue de Jesus sobre essa casa. Proponha a purificação do sangue sobre essa casa. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Proponha que o Espírito do Senhor tome o teu corpo. Ele é 1 Coríntios capítulo 3. Sois templo do Espírito Santo, e aquele que destruir o meu templo, eu destruirei também. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo habita no teu coração. Se você prostituir esse templo, o Senhor acaba te destruindo também.
Irmão, eu não sei o que está acontecendo. Se é o autocomiseração, se é a escravidão do teu espírito preso. Expressa o teu amor ao Senhor, eleve o teu amor ao Senhor. Só o amor ágape, só o amor incondicional de Deus pode trazer, resgatar o teu ministério, o teu chamado, o propósito de Deus sobre a tua vida. Coloque a tua alma na presença de Deus. Se levante, meu irmão, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, porque o poder de acusação do inferno, o poder de acusação do diabo contra o pecado é desastroso. Gálatas capítulo 5, se estás liberto com a liberdade com que Cristo vos libertou, não tornai-vos a meter debaixo do jugo da escravidão novamente. Se liberta disso, meu irmão, de poder da acusação do diabo. Se levantou, se lavou e se ungiu, trocou as suas vestes, entrou na casa do Senhor, adorou e comeu pão. Entre no processo de Deus e não permita que teu corpo seja mais instrumento de prostituição. Seja qual for o nível, você é templo do Espírito Santo e Ele habita em você. Incline sua cabeça, por favor. O louvor, por favor, se puder vir aqui. Aleluias. Oh Espírito Santo, oh Pai, aleluia. Pai, Pai, oh, tua presença é real. Tua presença é real. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito, oh reclamar a cheio, aleluias. Irmão, eu não sei qual que é o nível da tua alma, do teu corpo, do teu espírito, mas eu queria desafiar você, sem medo, a dar um passo aqui na frente.